Então, pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui uma revisão de física, tá bom? E nessa revisão de física, a gente vai falar sobre grandezas e vetores. Essas grandezas é o que a gente utiliza para expressar, por exemplo, tempo, certo? O tempo a gente pode dar em horas, minutos e segundos, que é o que a gente vai ter no sistema internacional. Aqui eu vou colocar abaixo como é que essa grandeza é representada no sistema internacional, certo? A gente pode ter também, além de tempo, temperatura, temperatura. Geralmente a gente vê a temperatura em graus Celsius, só que no sistema internacional a gente vai ter em Kelvin. É só pegar essa temperatura e somar com 273, certo? Tive que colocar pequenininho assim, mas dá para você enxergar aí, né? A gente vai ter também comprimento, comprimento, ou distância. No sistema internacional já é metros, a gente já está acostumado a trabalhar aí em metros, mas também vai ter quilômetros, por exemplo. A gente vai ter outra unidade para velocidade. Velocidade, a gente vai ter. A velocidade, ela é medida fazendo a razão entre o comprimento e o tempo, né? Então, o comprimento, a distância é metros, e o tempo é em segundos, então a velocidade vai ser metros por segundo. Ainda no V, né? Lembrei aqui, ó, volume, certo? Volume a gente trabalha muito em litro, ml, né? A gente vê também o ml, só que no sistema internacional é o metro cúbico, viu? Certo? Tem outras unidades também que a gente pode trabalhar e a gente vai ver ao longo dos estudos. Já coloquei aqui velocidade, né, metros por segundo, só que aparece também em quilômetros por hora. Só que no sistema internacional são essas unidades aqui que a gente utiliza, tá bom? Então, bora lá avançar para a gente fazer a diferença entre grandezas, certo? A gente vai fazer uma pequena diferença entre grandezas vetoriais e escalar, tá bom? Então, bora para cá. Então, aqui a gente tem o seguinte: verifique quais são as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo. Então, ó, vetorial e escalar, como é que você vai fazer a diferença? Pensa só na vetorial primeiro, certo? Você sabendo uma, você automaticamente sabe a outra. Eu gosto de fazer desse jeito, ó. Se uma informação de uma grandeza, ela precisa de um sentido, ela vai ser vetorial. Como assim, Deitzo? Olha só. Nessa primeira aqui, o deslocamento de um avião foi de 100 quilômetros, certo? Na direção norte do Brasil. Então, o deslocamento, ele precisou aí falar no sentido, numa direção, certo? Então, isso daí vai ser vetorial. Por outro lado, aqui nessa segunda, a área da residência a ser construída é de 100 metros quadrados. Você não precisa de um sentido para a área. Então aqui vai ser escalar. Deixa eu só deixar já na frente aqui, ó. Essa primeira foi vetorial e essa segunda foi escalar. Aí nessa outra aqui já fala sobre força. A força necessária para colocar uma caixa de 10 quilogramas em uma prateleira é de 100 newtons. Então, uma força, quando ela vai ser aplicada em um objeto, ela pode vir de várias direções. De cima para baixo, de baixo para cima. Você pode empurrar ela. Então, isso daí está a ver com vetores. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 quilômetros por hora. E a velocidade, você também precisa de um sentido, certo? Você tem um objeto que está a 100 km para 80 quilômetros por hora, ele pode estar indo para cima, para baixo, para frente, para trás, certo? Então aqui a gente pode dizer que é vetorial. E aqui um tempo, né, um jogo de futebol, ele vai ter um tempo de 90 minutos, aí vai ser escalar. Você não sente aquela necessidade de um sentido, né? 90 minutos. Então aqui a gente vai ter vetorial, escalar, vetorial
vetorial e escalar. A gente vai ficar aí com a letra D, tá certo? Bora para próxima. Aqui a gente vai falar sobre vetores também ainda, sobre essas forças, certo? Bora para cá, ó. Duas forças coplanares. O que é coplanares? Elas estão no mesmo plano, certo? Você tem a força 1 e uma força 2, cujos módulos são 3 newtons e 4 newtons. Esse N é de Newton, certo? Respectivamente, são aplicadas simultaneamente, ao mesmo tempo, e no mesmo sentido, em um mesmo corpo, certo? Em um mesmo corpo. Qual o valor do módulo da força resultante? Então, quando você tem vetores, você vai ter, e eles estão somando, né? Você vai ter um vetor resultante. Por exemplo, se você tem um vetor aqui, que é a força 1 de 3 newtons, e tem um outro vetor que é de 4 newtons, eles vão se somar. E daí você vai ter um vetor resultante, 3 com 4, de 7 newtons, certo? Então, por isso que vai ficar aqui letra B. Próxima, num corpo estão aplicadas apenas duas forças, de intensidade 12 newtons e 8 newtons. Uma possível intensidade resultante será. Então, olha só, esses vetores eles poderiam estar se somando, aqui seria 8 newtons e aqui 12 newtons. Então, a gente teria um vetor resultante aqui de, se tem 8 com 12, a gente vai ter 20 newtons resultante. Tem a opção 20 newtons? Não, não tem. Tem letra E que é 21, não pode ser. Podia estar no lado oposto. A gente poderia pegar, por exemplo, o 12, essa força 12 é para esse lado e o 8 newtons é para esse lado. Logo, a gente ia subtrair isso daí, ia sobrar quanto? Ia sobrar 4 newtons para cá. Entendeu o sentido? Tem a opção 4 newtons? Não tem. Tem 3 newtons, mas não é 4 newtons, certo? E aqui, ó, como a gente somando eles, a gente vai ter um valor máximo, né, de 20 newtons. Então, 21 passa, 22 passa. Zerar não tem como zerar, porque para que esse vetor resultante fosse nulo, teria que ser dois vetores, duas forças iguaizinhas. Por exemplo, vamos pegar aqui 5 newtons para cá e 5 newtons para cá. Então, esses vetores iriam se anular e aí a gente teria zero, certo? Como um é 8 e o outro é 12, não são iguais, então não tem como zerar isso daí. Por eliminação, sobra só a letra C. Mas como assim poderia ser 10? É porque esses vetores também não precisam estar no mesmo plano. Poderia ser, por exemplo, 12 newtons para cima e esse 8 newtons para o lado. E aqui a gente teria um vetor resultante aqui, ó. A gente teria um vetor resultante. E aí depender do ângulo aqui também, né? Não precisa ser esse ângulo reto. Eu coloquei 90 graus aí. Poderia ter outro ângulo. E daí, esse valor resultante vai dar entre o valor máximo e o mínimo, certo? Vai ter que ser um valor entre 20 e 4. E justamente 10 é um valor entre 20 e 4, tá certo? Essa questão aqui eu coloquei, eu adaptei um pouco ela, certo? Só para a gente comentar um pouco. A figura representa um avião que mergulha fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal, seguindo uma trajetória retilínea, reta, certo? Entre o ponto A e o ponto B no solo, considerando como um plano horizontal, está representada a sombra da aeronave, projetada verticalmente em um ponto de referência C. Então, ó, aqui está o avião, ele está inclinado aí 30 graus, certo? Ele está descendo aqui, ó. Aqui a gente tem a sombra dele, tem essa trajetória aqui do ponto A até o ponto B e a gente está usando esse C aqui como referência, tá certo? Então vamos para cá. Considerando o movimento da aeronave no trecho AB, explique por que que podemos dizer que a velocidade do avião em relação ao ponto C é maior que a velocidade da sua sombra projetada no solo em relação ao mesmo ponto. Bora lá. Aqui a gente percebe que vai se formar. Deixa eu colocar aqui mais pro lado para usar essa linha.
Aqui a gente vai ter simplesmente a formação de um triângulo, certo? A gente tem um triângulo. Nossa, esse triângulo ficou muito feio. Vou melhorar ele. Peraí, paciência. Paciência. Então a gente tem aqui, ó, vou usar esse quadradinho. Pronto, bem melhor. O ponto A e o ponto B, e o avião está aqui, né? E ele faz uma sombra, certo? Então, à medida que o avião ele vai se deslocando, a sombra também vai se deslocando para cá e eles vão chegar no mesmo ponto, nesse ponto C, certo? O avião e a sombra vão se encontrar. Quando a gente tem um triângulo como esse, aqui embaixo, onde a sombra está, é um cateto. E essa trajetória que o avião está fazendo é a hipotenusa. E a hipotenusa, o comprimento da hipotenusa é maior do que a do cateto. Logo, o avião está fazendo um trajeto maior, certo? Que é a hipotenusa, no mesmo tempo que a sombra embaixo. Então, se o avião chega ao mesmo tempo num ponto que é a sombra, só que a distância que ele percorreu é maior, quer dizer que ele é mais rápido, certo? Se botar eu e você para chegar no mesmo ponto, só que eu corro 100 metros e você só corre 30 metros, só que a gente chega ao mesmo tempo, então quer dizer que eu fui muito rápido, certo? Fui mais rápido que você. Eu corri no mesmo tempo, uma distância maior que a sua, certo? Então por isso que a gente pode dizer que a velocidade do avião é maior do que a da sombra, tá bom? Bora lá. Bora lá finalizar aqui, ó. Grandezas aqui, ó. A aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra no sistema internacional de unidades é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Caso esse sistema passe a usar como padrão de comprimento um valor 10 vezes menor que o atual, esse valor da aceleração da gravidade seria numericamente igual a, olha só, aqui a gente vai ter que puxar um pouco nossos conhecimentos sobre grandezas de comprimento, certo? A gente sabe que tem o quilômetro, a gente sabe que tem o metro e o milímetro, não é? Mas entre quilômetro e metro e milímetro, também tem umas grandezas, que muitas vezes a gente esquece elas. Por exemplo, aqui a gente tem o hectômetro e o decâmetro. Aqui a gente tem o decímetro e o centímetro. E aqui, ó, pulando de um para um, a gente multiplica vezes 10, vezes 10, vezes 10. E aqui também, vezes 10 e vezes 10. Por isso que para converter de quilômetros para metros, multiplica vezes 1000, porque multiplica 10 três vezes, que é justamente 1000, tá bom? Agora, como esse comprimento, como a velocidade está dada em 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, o comprimento é em metros. Se ele vai diminuir em 10 vezes, quer dizer então que ele vai passar de metros para decímetros. Aí vai multiplicar por 10. Então, 10 vezes 10 vai ser igual a 100, certo? 10 metros vai ser 100 decímetros. Vai ficar como se fosse decímetros por centímetros por segundos, aliás, quadrado. É porque a questão não quis colocar isso daí para esconder da gente, mas seria esse 10, tá certo? Bora aqui para último exemplo, as unidades de comprimento. Comprimento, massa e tempo no Sistema Internacional de Unidades são, respectivamente, metro, quilômetro e segundos. Podemos afirmar que nesse sistema a unidade de força é, gente, força é a massa vezes a aceleração, certo? Logo, força, a massa é dada em quê? Em quilômetros, em quilogramas, aliás, que quilômetros? Quilogramas. E a aceleração, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Logo, a força é quilômetro vezes metro dividido por centímetros ao quadrado, que é justamente o que a gente tem aqui na letra D.